Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernando Vargas, faço parte da equipe de pastores e ministros aqui da igreja, ao lado do pastor Guilherme, do ministro Rubens e do pastor Gerson. E gostaria de reafirmar as palavras do irmão ministro Rubens, que é muito bom estar com você para juntamente louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Mais uma vez também quero dizer a você que é muito bom poder olhar para o ano de 2017 e ter a esperança, a expectativa de podermos, ao longo desse ano e desses meses que seguem, viver experiências marcantes com Jesus. Então, desejo que Jesus supra as nossas necessidades e nos fortaleça. Quero convidar você para abrir ou acessar o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas? Ele disse: Paga. Quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-se, perguntando: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? Ele respondeu: Dos estrangeiros. Jesus lhe disse: Então os súditos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que pegares, e ao abrires a boca dele, encontrarás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Esse texto é fascinante. Esse texto, ele revela algo que transcende muitas vezes a nossa compreensão, a nossa razão, de como Jesus lida com as situações do dia a dia e do cotidiano. Primeiramente, nós vamos entender aqui um pouco do contexto onde Jesus estava, o que significa esse imposto ao templo, e depois vamos olhar como é que Jesus deu a solução para ele e para Pedro. Bom, o imposto do templo foi instituído nos dias de Moisés, quando o povo saiu ali da escravidão do Egito. Deus estabeleceu que o povo, cada homem acima de 20 anos de idade, pagasse um tributo, um pequeno imposto, pelo seu resgate ali da escravidão do Egito. Quando o povo foi levado cativo pelo reino da Babilônia, e depois voltou, Neemias o estabeleceu novamente. Sendo assim, todo homem acima de 20 anos de idade pagava esse imposto ao templo. É interessante notar que essa narrativa encontra-se apenas no Evangelho de Mateus. Nós temos 4 evangelhos, os 3 primeiros nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque são textos ali que se intercambiam entre um e o outro. E Mateus, talvez ele tenha registrado essa expressão do imposto, pode ser porque ele era um cobrador de impostos. Mas eu acredito principalmente que, pelo fato de Mateus estar escrevendo para uma audiência de judeus, aonde a questão do templo era algo valioso, Mateus fez questão de registrar que Jesus é superior ao templo, é superior a tudo e superior a todos. Sendo assim, a cobrança do imposto era algo devida, não era algo indevido que foi feito a Jesus. Jesus estava ali na região ali da Judéia e ao chegar ali em Cafarnaum, ele foi se alocar provavelmente na casa de Pedro. E Pedro logo foi interpelado a respeito desse imposto. E quando ele foi interpelado, a pergunta foi: o seu mestre não paga o imposto de 2 dracmas? Por quê?
Porque era comum que sacerdotes, naqueles dias, alguns fossem isentos da cobrança do imposto. Logo, a questão era até coerente. O seu mestre não paga o imposto? E aí Pedro não titubeou, ele simplesmente respondeu, paga. Mas aí ele tem uma seguinte situação, e aí, como é que vai ser para pagar? Ele tem justamente essa pergunta, bom, vou falar para Jesus o que aconteceu, mas logo que ele chega na casa, Jesus antecipa-se e fala com ele, Pedro. E aí vem justamente essa pergunta de Jesus, de quem os reis cobram impostos? Dos seus filhos, em algumas traduções, ou dos estrangeiros? E a melhor tradução é a ideia de filhos, que ele está falando, o rei cobra imposto do seu filho? Não, não cobra imposto do seu filho. O rei cobra imposto, ou os impostos do reino, de outras pessoas, menos dos seus filhos. E essa foi a resposta de Pedro, que era uma resposta coerente. E a partir de então, Jesus fala, realmente, você falou correto. E Jesus, ele se identifica como filho do rei, como um príncipe, que não necessitava de pagar esse imposto. E todo aquele que viesse a se tornar filho de Deus, não necessitaria de pagar o imposto, que é o que acontece hoje conosco, ninguém paga o imposto do templo. E Jesus ele faz muito alusão a si, a respeito de que ele é superior ao templo. E ele usa expressões do tipo, derrubem esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Então Jesus ele usa a expressão do corpo humano para identificar a ideia do templo. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele vai falar que nós somos templos, santuários de Deus. É essa a ideia que Jesus está procurando passar para Pedro. Nós somos valiosos para o nosso Deus. Bom, pois bem, diante dessa introdução, e aí vamos tentar agora fazer algumas conexões com a nossa realidade. O ano de 2017 mal começou e traz aí uma série de inquietações. Mudança no cenário político. Várias prefeituras do nosso país tiveram agora a posse dos novos prefeitos. E aumentos também, né? Alguns foram revogados, outros não. Vemos aí as tragédias que estão acontecendo, principalmente nos presídios, lá no lado do Amazonas. Coisa terrível que mostra a barbárie humana, daquilo que o homem pode realizar. Ainda nós herdamos o que o ano de 2016 nos deixou como um legado ruim. Na política o pessoal usa a expressão legado maldito, né? Mas nós não acreditamos em maldição, nós acreditamos que foi apenas um ano. O ano de 2016 se encerrou com uma economia complicada no nosso país. O ano de 2016 encerrou com muitas pessoas desempregadas, sem esperança. E quando muda-se o calendário de 16 para 17, renova-se principalmente a nossa esperança, a nossa ideia de que, olha, esse ano vai ser melhor. Esse ano a coisa vai para frente, esse ano vamos decolar, esse ano vai ser o ano da virada. Talvez as mesmas palavras que você disse de 2015 para 2016, que também pode ser as mesmas palavras que você disse de 14 para 15, e desde o dia que você entende que tem que falar alguma coisa. E muitas vezes nós achamos que o calendário tem poder, mas o calendário não tem poder. Já pensou se chegasse em dezembro, dia 31 de dezembro, meia-noite, pum, zerasse todas as nossas pendências? Você está em dívida, tem dívidas, pum, sumiu. Você está doente, pum, a doença foi embora. Você não está bem no seu relacionamento, tum, aquelas crises foram embora. Mas não acontece assim, não é verdade, meus irmãos? A realidade é que nós ainda continuamos vivendo reflexos daquilo que nós plantamos ao longo da nossa vida, seja em 16, seja no ano de 2015 ou qualquer outro ano da nossa vida. E o ano de 2017, quando ele começa com uma série de desafios. Desafios como as contas, desafios como conseguir um emprego, desafio como mudar um hábito adquirido ao longo de décadas da vida que prejudica a nossa saúde. Então o ano de 2017, ele tem grandes projeções. E aí quando nós olhamos para esse texto, o que nós podemos aprender com esse texto? Várias lições.
A primeira lição que eu gostaria de pontuar a respeito desse texto é que nós somos limitados. Pedro, naquele momento, ele simplesmente respondeu, quando interpelado ou questionado a respeito do imposto, se o mestre dele, se Jesus pagava imposto. Pedro respondeu, sim, ele paga. Somos limitados. E aqui Pedro mostra o lado humano de Jesus, mostra o seu lado também, mas tem uma grande questão que o texto mostra de uma maneira um pouco subliminar. Como é que nós iremos pagar isso? Talvez a resposta seria simples, vamos pedir para Judas Iscariotes, que era o tesoureiro da equipe, tirar o dinheiro e pagar. Talvez essa seria a melhor solução. E aí nós vemos justamente essa questão, imagino Pedro indo até Jesus, e agora, como é que eu vou falar para o mestre? E se nós olharmos narrativas anteriores, ele expulsa demônios de pessoas, ele multiplica pães, ele faz uma série de curas, ele fala, não, imagina o Pedro aqui caminhando, e agora? Como vamos lidar com essa situação? Como é que vamos lidar com uma situação que apareceu agora repentinamente? E sabe o que é curioso, que é uma outra lição que podemos aprender com esse texto? É que antes que Pedro abrisse a boca, Jesus já manifestou que ele conhecia a situação. Meus irmãos, Deus conhece a situação que nós estamos vivendo. Deus conhece a situação que eu e vocês que nós estamos vivendo. Seja ela qual for. Seja ela alegre, seja ela de uma maneira trágica. E antes mesmo que Pedro abrisse a boca, Jesus foi até ele e colocou a Pedro a situação, mostrando que ele dominava a situação. Às vezes nós achamos que Deus ele conhece parcialmente algumas coisas, mas Deus conhece tudo por completo. Nos preocupamos, trazemos inquietações ao nosso coração, que não são muitas vezes dignas de levar a tirar o nosso sono. Quantos de nós não perdeu o sono ao olhar para aquele monte de dívidas ou situações difíceis de resolver? E como resolver? Quando inquietações da vida surgem, a impressão é que nós não temos escapatória. Estamos sozinhos. Mas Jesus ele está ao nosso lado. Ao longo de 2017, assim como foi desde a criação, Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Deus não mudou porque um calendário mudou. Deus não vai fazer coisas novas porque agora é 2017. Deus não vai mudar alguma coisa porque não, agora eu me decidi. Deus continuará sendo Deus, executando os propósitos santos e divinos. Ao longo da nossa vida, nós iremos passar por situações que vão exigir de nós uma postura firme ao lado de Deus. E haverá momentos em que nós, ao sermos exigidos pela sociedade, vamos ter que fazer como Pedro, ser convicto, paga. Esse é o Deus que eu sirvo, Ele paga. Como? Não sei. Deus vai resolver. Eu confio no meu mestre. Eu sei quem é o meu mestre. Ele não é qualquer um. Ele não é alguém que olha para uma situação e se anula dela. Não, Ele é alguém que paga. Pedro conhecia quem era Jesus. E você, conhece quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Ao longo do ano de 2017, nós, Igreja Batista Betel, iremos estudar muito a respeito de quem é Jesus. Quem Ele é, vamos estudar sobre quem nós somos e o que é igreja. Mas hoje, particularmente, quem é Jesus para você? Ele é o famoso gênio da lâmpada, que à medida que você precisa de alguma coisa, ai Jesus, me ajuda. Mas quando as coisas estão indo relativamente confortáveis em tua vida, você simplesmente não recorre a nada. Não lembra-se de Cristo, não lembra-se da obra dele.
Para Pedro, a convicção de quem era Jesus o levou a responder que Jesus pagaria o imposto. Esse é o Deus, esse é o meu mestre, este é aquele que eu professo ser o Filho do Deus vivo. Pedro não vacilou e deu uma resposta. O que é curioso, a partir de então, é como Jesus apresenta a solução para Pedro. E é engraçado que a solução que Jesus oferece para Pedro é um tanto quanto, só um pouco como humor. Por que um pouco como humor? Pedro, pega um anzol, lança no rio, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca, e ali vai ter uma moeda que vai ser justamente o valor para pagar o meu imposto e o teu imposto. Jesus poderia muito bem falar: olha Pedro, fale com Judas Iscariotes, ele aqui é o guardião da bolsa, ele vai tirar ali o dinheiro, vai pagar. Não, Jesus não usou isso. Jesus poderia ter falado: Pedro, vamos levantar uma oferta aqui entre os irmãos, e vamos pagar esse imposto. Jesus não falou isso. Jesus poderia muito bem, talvez, assim como ele multiplicou os pães, ele fala: Pedro, me dá aí uma pedra na mão, e fecha os olhos, abri, pronto, ouro. Jesus não fez isso. E o que é também curioso ao lermos as Escrituras, é que parece que Deus tem soluções inusitadas para situações extremas da vida humana. Deus tem soluções inusitadas para as inquietudes extremas da vida humana. Quer ver um exemplo? Noé. A solução de Deus para poupar a humanidade foi o quê? Construa uma arca. E Noé construiu uma arca. E aí Deus fala: eu vou mandar animais de pares, macho e fêmea. A solução de Deus. Outra solução de Deus inusitada, nós podemos ver ele abrir o mar vermelho. Moisés estava diante do mar, o exército do Egito atrás, um local muito complicado. A solução humana mais interessante ali seria se render. E Deus olha para Moisés e fala: Moisés, estende sua mão. E o que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Uma solução improvável. Outra solução improvável foi o que Deus também deu para o Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho. Deus manda um anjo na hora H, e aí quando ele olha para o lado, o que tinha? Um cordeiro enroscado com os chifres. Pergunto-me, será que Abraão não viu isso antes? Solução inusitada, improvável de Deus. Assim como Naamã. Tanto que Naamã ficou, que era um general sírio, ele ficou muito bravo, ele tinha lepra, esse homem. E quando ele foi procurar o profeta de Deus, o profeta nem foi falar com ele, mandou um recado, mandou um mensageiro: diga para Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Naamã ficou bravo, porque ele falou: não tem rios mais limpos e melhores aonde eu moro. E aí o que acontece? Ele vai e mergulha 7 vezes e a pele dele fica como de um bebê. Outra forma inusitada de Deus mostrar que Ele está no controle de tudo: o nascimento virginal de Jesus. Dá para compreender? Não dá. É milagre. O nosso Deus, Ele é um especialista em mostrar saídas e soluções que muitas vezes não vão ser aquilo que eu e você esperamos. E aí nós encontramos justamente a proposta de Jesus para o Pedro, falando: Pedro, vá ao mar, lança um anzol. E aqui é interessante que Deus diz para Pedro, um homem que era um pescador, um homem que conhecia o ofício da pesca, um homem que sabia muito bem o que é pescar. Esse é o mesmo Pedro que Jesus diz para ele lançar as redes ao outro lado do barco. E Pedro fala: olha, nós ficamos a noite inteira aqui pescando, jogando rede. E jogar rede não é fácil. Não sei aqui quantos gostam de pescar e bater tarrafa. Uma vez eu fui tentar jogar tarrafa, eu quase caí junto com a tarrafa, né? Não é tão simples assim. Como o anzol também não é muito simples não. Enrosquei aquilo no dedo um monte de vezes também. Então, mais fácil na peixaria, né? Então,
Pedro, ele era um homem do mar, um homem que negociava, um homem que tinha negócios a respeito de pesca. E Deus fala justamente para ele, Jesus fala, lança um anzol. E eu fiquei imaginando o cenário, se Jesus falasse, lança um anzol, pega uma quantidade de peixe, vá ao mercado, venda os peixes, com o valor da venda, você vai até a pessoa que cobra o imposto e paga. Coerência, é isso que nós esperamos, era isso que talvez no imaginário Pedro poderia esperar, ainda com relutância, porque pescar com anzol, quem já pescou, sabe que não é tão simples, né? Imagine só, Pedro, ele tem que pegar uma vara, tem que pegar o anzol, e não tinha essas iscas boas, né? Uma vez eu fui numa casa de pesca, gente, que coisa maravilhosa, carretilha de 10 mil reais, eu falei, gente, que coisa que todo homem deveria ter, né? E mulher também, né? Já pensou, você vai no mar, joga aquilo, trava, e aí tinha umas iscas interessantes, e Pedro não, ele pega um anzol, e ao pegar o anzol, ele é obrigado a literalmente sentar e esperar. Eu não imagino que Pedro mal chegou na água, no mar, lançou um anzol e já veio um peixe e pulou. Talvez ele tenha passado ali alguns minutos, algumas horas, o texto não diz. Mas o fato é que nós podemos ver aqui Deus nos ensinando algo, paciência. Já viu aquela expressão, está estressado, vai pescar. Está com a cabeça agitada, vai pescar que a coisa vai resolver sua vida. Pois é, Deus diz mais ou menos isso para Pedro. Pedro, já que nós entendemos isso, vai pescar. E aí Pedro pega ali o anzol, senta e fica aguardando. Fica aguardando. E aqui para nós é uma lição dificílima na vida. Aguardar. Porque nós vivemos num mundo imediato. Queremos coisas rápidas. Você está doente, você ora, Senhor, me cure. Você quer abrir os olhos e, tanã, curado. Você está passando um problema complicado no trabalho e você quer que a coisa se resolva imediatamente. Nem sempre se resolve imediatamente. A sociedade que nós vivemos, que é imediatista, que perde o senso ou perdeu o senso de preparar, de esperar, leva pessoas a viverem estressadas, preocupadas, ansiosas, inquietas, agitadas, tentando resolver. Talvez Pedro poderia falar para Jesus, Jesus, você não entendeu, estamos sendo cobrados, olha aqui a duplicata, olha como está aqui a situação, e a solução que você, Jesus, está me dando é para ir no mar pescar com anzol, se fosse com rede, seria melhor. Seria melhor eu pescar com rede, porque com rede eu lançaria a rede e pegaria um maior volume de peixes numa tacada só. E aí o Senhor poderia fazer aquele milagre do tipo, joga a rede daquele lado. E aí eu teria que chamar os camaradas para puxar comigo aquela rede e não ia fazer dinheiro apenas para pagar o valor do imposto que é cobrado pelo templo. De 2 dracmas, aí nós iríamos pagar, dar uma oferta boa para o templo, iríamos comprar roupa nova, iríamos viajar, aproveitar agora que estamos de férias e a coisa ia ficar boa demais. Não, Deus diz para Pedro fazer algo simples, algo que Pedro sabia fazer. Deus não mandou Pedro, por exemplo, fazer cálculos matemáticos, que talvez ele poderia dizer isso para o Mateus, que era um cobrador de impostos, e poderia fazer isso com muito mais habilidade. Não. Deus disse para Pedro fazer aquilo que ele sempre fez na vida dele: pescar. Deus mandou Pedro fazer algo que ele já sabia fazer. Meus irmãos, muitas coisas que Deus nos aponta como solução é coisas que eu e você sabemos fazer.
Às vezes você fica inquieto ou inquieta, falando, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço da minha vida nessa situação? E Deus nos instrui algo simples. Você sabe orar? Você ora. Deus, estou desempregado, não sei o que fazer. Sabe fazer brigadeiro? Faça brigadeiro. Deus, eu estou desempregado, não sei o que fazer. Deus, me dê uma solução. Você sabe trocar lâmpada, sabe fazer encanamento? Vá trabalhar com isso. Deus, eu só sei mexer com computador. Que ótimo, tem tanta gente que tem problema com internet, com computador, com uma série de coisas. É o que você sabe fazer. Não fique esperando, de repente, cair do céu como se fosse aquela música. Oh, é isso. Então, comece por aquilo que você sabe fazer. Está vivendo uma situação complicada na tua casa? Comece por aquilo que você sabe que tem que fazer. Sua mãe, imagino que ensinou você desde pequeno uma palavra importante. Me perdoe, desculpe-me. Comece com essa palavra. Comece com coisas simples. Uma vez eu estava conversando com um irmão em Cristo, e ele falou o seguinte: pastor, eu estou aqui naquela verdadeira dúvida, se eu caso eu compro uma bicicleta. Já viu essa brincadeira, né? Ele falou, mas pastor, nem isso eu posso ter mais. Ele falou, por quê? Porque minha namorada já deu a bicicleta para mim, então resolveu o meu problema, vou ter que casar, né? Meus irmãos, há coisas que nós temos já a resposta e sabemos por onde começar. Deus deu uma ordem para Pedro começar por algo que ele começava, sabia fazer. E Deus mostra que o primeiro peixe que Pedro pegou, ele abriu e dentro da boca daquele peixe tinha uma moeda, que era justamente a quantia exata para pagar o valor do imposto de Pedro e o valor do imposto de Jesus. A moeda não era maior, não era menor, era a conta, era o valor exato. E aí vem os pensamentos, como essa moeda foi parar na boca daquele peixe? Como é que foi? Será que ele pegou um peixe grande? Uma sardinha? Não fala. Mas fala que o peixe que Pedro pegou foi o valor exato para ele pagar o imposto. Meus irmãos, às vezes nós deixamos de acreditar no sobrenatural de Deus. Isso aqui é algo sobrenatural. É insano. A proposta de Jesus é algo que não é coerente. Por isso que eu falei que soa como humor, como Deus, como Jesus fazendo uma piada com Pedro. Vai lá no mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda. Parece que Jesus tem um senso de humor aguçado, está fazendo uma brincadeira com Pedro, mas ele estava falando algo sério. Há coisas, meus irmãos, que nós não iremos compreender nessa vida. Há coisas que nós iremos fazer, porque a palavra de Deus nos aponta a direção, porque temos de Deus a convicção. As pessoas talvez não vão entender. Imagine Pedro sentado lá no caso, lá perto da praia, com a vara, com o anzol, e as pessoas, ei Pedro, por que você está jogando anzol? Porque ele sempre usava provavelmente a rede. Não, porque Jesus me mandou aqui, porque eu vou pegar um peixe, que eu vou abrir a boca do peixe e vai ter o valor exato para eu pagar o imposto. Ah, legal, Pedro. Já passou no médico, já olhou para a sua situação. Mas é justamente, meus irmãos, em situações que fogem à razão humana, que é onde eu e você vamos ser também experimentados ao longo da nossa vida. Todos vão dizer, não vai dar certo. Não há solução para a tua vida. Não há solução para aquilo que você está vivendo. Mas a última palavra vem de Deus. Jesus sabe muito bem o que passa no nosso coração. Sabe o que acontece ao nosso redor.
Diante disso tudo, e olhando para esse texto e para os desafios que estão reservados a nós ao longo de 2017, o mesmo Deus que mandou o sustento de uma maneira milagrosa, é o mesmo Deus que hoje nos sustenta. Ele não mudou. Jesus não deixou de conhecer o teu coração, o meu coração. Ele não deixou de ser generoso, porque ele poderia falar, vai ter uma moeda e você vai pagar o meu imposto. Você se vira com o teu. Não. Jesus continua sendo generoso. Ele continua sendo amoroso. Ele não deixou de olhar para aquilo que eu e você estamos vivendo. Ele há de suprir o que nós necessitamos, do jeito dele. Assim como foi com Elias, que ele mandou corvos para levar pão e carne para ele se alimentar. A nossa vida não é um acidente. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está controlando a história. E da mesma maneira que Ele mostrou cuidado para coisas pequenas, ali com relação a Pedro, Ele demonstra isso para nós. Se Jesus dissesse hoje para eu e você, pegue uma vara, pegue um anzol, jogue no mar, e o peixe que você pegar, ali vai ter dentro dele uma moeda que pagará o meu imposto e o teu. Eu e você iríamos ao mar? Lançaríamos um anzol? Seríamos pacientes a esperar aquele peixe vir? Ou nós simplesmente falaríamos, não, vou dar um outro jeito. Eu vou dar o meu jeito, Jesus. Não, isso não vai dar certo. Eu vou dar o meu jeito porque, veja Jesus, o que eu estou precisando é pagar as minhas contas e viver uma vida tranquila. O Senhor me manda ser paciente, esperar, entregar currículo. Não dá não. Vou me enveredar pelo crime. Vou fazer alguma coisa ali, tem um amigo meu que faz uns negócios meio estranhos, mas eu vou trocar ideia com ele. E a história mostra uma pessoa que tomou a iniciativa de não querer esperar. Esse homem se chama Abraão. Deus falou que ele ia ser pai de uma grande nação. A sua mulher Sara falou, Abraão, você não entendeu muito bem. Deus falou que você ia ser pai de uma grande nação, mas ele não falou o modus operandi. Eis aqui a minha escrava, a minha serva Agar. Você vai ter relação com ela, ela vai engravidar e o filho vai ser meu e teu. E aí, Abraão teve relação com a escrava Agar, nasceu o filho, Ismael. E Deus falou, não é esse, Abraão, você vai ter outro filho. E aí veio Isaac. E por causa dessa desobediência de Abraão, nós vemos aí guerras e mais guerras ao longo da história entre árabes, judeus, palestinos, por conta da desobediência de um homem que quis tentar tomar outra direção. Quantos aqui já não se machucaram por se precipitarem em não esperar o tempo de Deus na sua vida? O ano de 2017 tem muitas coisas para acontecer. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Graças a Deus por isso. Não sei se é o ano em que Cristo voltará. Não sei se a nossa economia vai mudar. Não sei se o cenário político do nosso país melhorará. Se as questões geopolíticas vão se resolver. Se a questão da imigração vai resolver, se na África vai ter uma revolução, não sabemos. Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. E haverá momentos em que alguns aqui de nós iremos sentar com o anzol e vamos esperar.
E aí quando você pegar a sua bênção, você vai falar, ótimo, aquela bênção é para aquele momento. Assim como foi o maná, era para cada dia. Assim são as bênçãos de Deus para nós. Algumas duram um pouco mais, mas as bênçãos do Senhor nunca deixam de jorrar sobre nós. Portanto, que o ano de 2017 você possa conhecer Jesus, mais do que você conheceu até aqui. Que o ano de 2017 você possa viver momentos singulares como Pedro viveu. Comece por aquilo que você sabe fazer. Comece a organizar coisas pequenas. Comece de pequeno. Coisas simples, que talvez você tenha deixado de lado por achar que é simples demais e não merece a tua atenção. Comece o ano de 2017 com a seguinte convicção: o Deus a quem eu sirvo é fiel. Ele cuida de mim e Ele tem planos bons para mim. E que esse possa ser o teu pensamento ao longo da sua jornada. Vamos orar? Senhor Jesus, é no mínimo curioso ler esse texto e não trazermos várias perguntas de como isso se deu, de um peixe ter um valor dentro da sua boca, do cenário que foi totalmente construído. Mas isso, Pai, nos ensina, hoje, no século 21, há quase 2000 anos deste acontecimento, que o Senhor não mudou, que o Senhor usa os métodos mais impossíveis e improváveis para poder cuidar dos seus filhos. E, ó Deus, nos ajude a descansar no Senhor. Nos ajude a olhar para o Senhor na expectativa de que, se o Senhor entender que deverá, ó Pai, através de um peixe, através de um corvo, através de uma pessoa, através de qualquer outro modo, prover, ó Pai, aquilo que cada um necessita, nós entenderemos, ó Pai, que o Senhor tem poder para fazer isso hoje, assim como o Senhor fez no passado. O Senhor não mudou, meu Deus. E se alguém aqui, ó Pai, está impaciente, não sabe o que fazer, que o Senhor possa trazer paz ao coração, meu Pai, de todos nós. E que a nossa fé não seja apenas, ó Deus, baseada naquilo que nós queremos ou naquilo que entendemos, mas no Deus do impossível. Louvado seja o teu nome, é minha oração em nome de Jesus. Amém.